Eu estava com tanta pressa para chegar ao trabalho que acidentalmente peguei o celular do meu marido. No momento em que entrei no metrô da linha 4, a cunhada dele ligou. A primeira frase que saiu da boca dela me fez decidir ali mesmo que eu ia entrar com o pedido de divórcio na manhã seguinte. Naquela manhã, eu saí do apartamento das 10 às 19. Tão apressada que só consegui dar uma mordida no meu pão na chapa antes de embrulhá-lo e enfiar na minha bolsa tote. Minha agência de relações públicas tinha uma apresentação enorme com um cliente importante na Avenida Paulista. Se fechássemos esse contrato, todo o departamento receberia um bônus e eu finalmente teria uma chance de ser promovida a coordenadora de equipe depois de quase 6 anos trabalhando como sombra atrás de todo mundo. Meu nome é Helena, tenho 32 anos e sou casada há 3 anos. Meu marido Rafael tem 2 anos a mais que eu e trabalha como desenhista técnico para uma empresa de design de interiores. Nosso casamento, pelo menos para quem olha de fora, era estável, sem dramas, sem escândalos, sem brigas aos gritos no corredor do nosso prédio. Eu costumava achar que isso era tudo o que uma mulher podia pedir da vida. Um emprego estável, um teto sobre a cabeça e um homem que voltava para casa para jantar comigo toda noite. Mas algumas coisas parecem perfeitamente intactas por fora, enquanto apodrecem por dentro. Eu saí do elevador e vasculhei minha bolsa atrás do meu celular para checar os e-mails. Quando a tela acendeu, eu congelei. O plano de fundo não era a foto das hortênsias na nossa varanda que eu sempre usava. Era uma foto de Rafael em frente ao Allianz Parque, segurando um cachecol do Palmeiras, sorrindo como uma criança no Natal. Eu franzi a testa e soltei um suspiro pesado. Peguei o celular errado. Rafael e eu tínhamos o mesmo iPhone preto idêntico, ambos com capinhas transparentes. Já tinha acontecido algumas vezes antes, mas geralmente só quando estávamos relaxando em casa. Hoje eu já estava atrasada. Não tinha tempo de voltar. Eu disse a mim mesma que não importava. Rafael estava no turno da tarde hoje, então ele ficaria em casa a manhã toda. Ele podia usar meu celular e a gente trocava à noite. Quando cheguei à estação, o metrô estava chegando. Eu me espremi para entrar, ficando perto das portas traseiras. São Paulo, numa segunda-feira de manhã, era sufocantemente lotada. O cheiro de perfume barato, café para a viagem, celulares tocando e a voz automática avisando os passageiros para se afastarem das portas que se fecham se misturavam num barulho caótico que piorava minha dor de cabeça. Assim que o metrô cruzou o rio, o celular na minha mão vibrou. A tela piscou. Larissa era a irmã mais nova de Rafael. Eu hesitei. Normalmente eu odiava atender o celular do meu marido e definitivamente não queria ser arrastada para o drama da família dele logo cedo. Mas pensando que podia ser uma emergência, eu deslizei para aceitar a chamada. Antes mesmo de eu conseguir dizer alô, a voz de Larissa veio rápida e afiada como sempre. Ei, a mãe quer saber se você já falou com a Helena sobre o apartamento ainda. Já falou? Você fica enrolando e a mãe está ficando ansiosa. Eu congelei. Parecia que algo estava preso na minha garganta. Sem ouvir resposta e achando que era uma conexão ruim, Larissa continuou, o tom ficando irritado. Aquele apartamento nos jardins dela. A mãe disse que você precisa convencer ela a colocar seu nome na escritura agora. Se esperar demais e ela mudar de ideia, estamos ferrados. Esse lugar pode facilmente valer R$2.500.000 nesse mercado. A gente vende, pega o dinheiro e compra aquela casa grande em Alphaville. A mãe vai consignar com você só para garantir. Eu posso abrir meu estúdio de estética no porão reformado e a mãe pode morar bem ali com vocês para ajudar. Eu fiquei parada no meio do vagão lotado do metrô. A mão que segurava o celular ficou gelada. O apartamento nos jardins era o imóvel que minha mãe comprou para mim antes de falecer. Não era enorme, só um de um quarto numa rua tranquila arborizada. Mas era a única coisa que minha mãe me deixou. Quando ela estava em estado terminal, ela segurou minha mão e me fez prometer várias vezes. Helena, uma mulher pode amar o marido, pode cuidar dos sogros, mas você tem que manter esse apartamento no seu nome. É sua rede de segurança. É um lugar para você se reerguer se um dia se encontrar sem ninguém. Na época, eu chorei e disse que ela estava exagerando. Eu disse que Rafael realmente me amava. A família dele era decente e eu nunca precisaria de uma rede de segurança. Agora, pensando nisso,
Cada palavra que minha mãe disse parecia uma agulha no meu peito. Do outro lado da linha, Larissa continuava falando, completamente alheia a quem realmente estava escutando. A mãe diz: se a Helena perguntar por que você precisa estar na escritura, diga só que é para planejamento sucessório e o futuro de vocês juntos. Use o ângulo romântico. Ela é sensível, vai ceder. Além disso, a mãe dela morreu e o pai dela mora fora do estado com a nova família. Quem vai intervir e defendê-la? Não seja um trouxa, Rafael. Quando você casou com ela, a mãe disse que era um bom partido porque ela tinha imóvel próprio e um bom emprego. Mas a família dela praticamente não existe. Seria um desperdício não aproveitar o que ela tem. Eu fechei os olhos. O metrô deu um solavanco e parou na estação seguinte. Eu tropecei para frente, meu ombro batendo dolorosamente na barra de metal, mas aquela dor física não era nada comparada à sensação de ter o peito esmagado. Larissa baixou a voz como se estivesse discutindo informação ultra secreta. E quanto àquele dinheiro que a mãe dela deixou? Eram uns 450 mil, né? Diga a ela que você quer usar como capital inicial para abrir seu próprio negócio de móveis sob medida. Ela te ama tanto que vai entregar na hora. Deixar parado num fundo de investimento é desperdício mesmo. Ela casou com nossa família. O dinheiro dela é dinheiro da nossa família. Meus ouvidos zumbiam. Aqueles 450 mil eram o pagamento do seguro de vida e as economias da vida toda da minha mãe. Eu nunca tinha me gabado disso para ninguém. Só contei para Rafael porque acreditava que cônjuges não deviam ter segredos financeiros. Eu confiei nele a ponto de pura idiotice. De repente lembrei de uma conversa de 6 meses atrás. Rafael mencionou um amigo que queria ser sócio para abrir uma marcenaria, precisando de uns 220 mil de capital inicial. Ele sugeriu que se eu tirasse algum dinheiro da herança, os lucros seriam de nós dois. Eu quase concordei. Graças a Deus eu investiguei e descobri que o amigo dele estava afogado em dívidas. Então eu disse não. Rafael me deu gelo por uma semana. Ele comia o jantar e se trancava no quarto. Eu até tinha me culpado por ser muito calculista e pouco apoiadora. Acontece que eles estavam mirando meus bens desde o começo. Rafael, você está nem ouvindo? A voz de Larissa me trouxe de volta à realidade. Eu abri os olhos. A mulher refletida nas portas de vidro do metrô estava pálida. Os olhos dela estavam vermelhos, mas não havia lágrimas. Eu falei, minha voz mal acima de um sussurro. Larissa. Silêncio mortal do outro lado. Alguns segundos depois, a voz de Larissa tremeu. Helena, é você? Por que você está com o celular do Rafael? Eu peguei por engano. Eu ouvi minha própria voz, estranhamente calma, como se a pessoa cuja vida acabara de ser destruída não fosse eu. Eu ouvi tudo que você acabou de dizer. Não, Helena, escuta. Deixa eu explicar. Eu estava só brincando. Eu e a mãe brincamos assim o tempo todo. Por favor, não leve a sério. Uma brincadeira? Eu soltei uma risada seca, minhas entranhas congelando, brincando sobre tomar o apartamento que minha mãe morta me deixou, brincando sobre tomar o último dinheiro que ela guardou para mim, brincando sobre como eu não tenho família para me apoiar, então sou um alvo fácil. Você está exagerando demais. A gente não quis dizer assim. Somos família. Eu cortei ela. A partir de hoje, passe esse recado para sua mãe e seu irmão. O apartamento nos Jardins é minha propriedade separada. Nenhum único tijolo daquele lugar pertence à família de Rafael. E o dinheiro que minha mãe me deixou, eu vou guardar, gastar, investir ou queimar como eu quiser. Nenhum de vocês tem o direito de azaza. Jão dos ais. Jão o de Larissa mudou, ficando defensivo e estridente. Helena, não seja tão egoísta. Você está casada com meu irmão há 3 anos. Você faz parte dessa família. Sua casa é a casa dele. A mãe só quer que a gente more tudo junto. O que tem de tão errado nisso? Eu segurei o celular com força. O errado é que vocês nunca me viram como família. Vocês me viram como imóvel, como conta bancária, como uma mulher sem mãe que era fácil de manipular. Helena, eu encerrei a chamada. De repente o mundo ao meu redor ficou incrivelmente quieto. O metrô ainda estava barulhento. As pessoas ainda empurravam. A voz automática ainda anunciava as paradas, mas na minha cabeça só havia a voz da minha mãe. É sua rede de segurança. Eu abracei minha bolsa contra o peito, ficando perfeitamente imóvel até chegar na minha estação.
Enquanto caminhava para o escritório, o celular na minha mão começou a vibrar sem parar. Era meu número ligando. Rafael devia ter acordado e percebido o que aconteceu. Larissa devia ter ligado para ele em pânico. Eu encarei a tela e deixei tocar. Depois as mensagens começaram a chegar. Helena, atende. A Larissa só estava falando bobagem. Não leve a sério. Eu explico tudo hoje à noite. Eu encarei aquelas palavras por um longo tempo. Se fosse ontem, eu talvez tivesse acreditado nele. Eu teria dito a mim mesma que Larissa era só exagerada. Minha sogra era só antiquada. E Rafael não queria mal. Eu teria engolido o nó na garganta para manter a paz. Mas hoje eu ouvi com meus próprios ouvidos. Uma vez que a confiança se quebra, pedidos de desculpas são só fita adesiva barata sobre vidro quebrado. Eu olhei para o prédio alto de vidro da minha empresa. A grande apresentação estava esperando. Eu ainda tinha que fazer meu trabalho. O contrato ainda precisava ser ganho. Minha vida não ia desabar só porque uma família de parasitas finalmente mostrou as cores verdadeiras. Mas eu sabia de uma coisa com certeza. Hoje à noite, quando eu voltasse para o apartamento que dividi com Rafael por 3 anos, eu não seria mais a esposa mole, acomodada, facilmente enganada. Eu faria a ele uma pergunta. Você casou comigo por mim ou pela escritura do apartamento da minha mãe? E não importasse a resposta dele, minha estratégia de saída já estava em movimento. Eu entrei na sala de conferência às 8h20 da manhã. Minhas mãos estavam geladas apesar do ar-condicionado ligado. No meu laptop, o material da apresentação estava pronto. As palavras que eu tinha ficado acordada até a 1h da manhã, polindo de repente se embaralharam. Minha mente não estava em métricas de cliente ou orçamentos. Estava repetindo a voz de Larissa em loop. A mãe dela morreu e o pai dela mora fora do estado. Quem vai intervir e defendê-la? Aos olhos deles, meu luto não era algo para ser consolado. Era uma brecha para ser explorada. Meu gerente passou pela minha mesa e parou. Helena, você está bem? Você parece um fantasma. Eu olhei para cima e forcei um sorriso. Estou bem. Só não tomei meu café ainda. Estou pronta para a apresentação das 14h. Eu sei como isso é importante. Ótimo. Aguenta aí, ele disse indo embora. Eu olhei para o celular de Rafael. A tela acendeu de novo. Helena, por favor, escuta. Você sabe como a Larissa fala demais. Aquela coisa do apartamento, eu ia falar com você depois, mas não do jeito que ela fez parecer. Lendo a mensagem dele, uma dúzia de pequenas memórias que eu tinha ignorado, antes de repente entraram em foco agonizante. Eu lembrei minha sogra fazendo comentários passivo-agressivos no Natal. Não é bom para uma mulher manter muitos bens no nome dela. Cônjuges precisam confiar um no outro e compartilhar tudo para o casamento durar. Eu lembro Rafael olhando a conta do IPTU do apartamento nos Jardins e dizendo casualmente: quando tivermos filhos, a gente devia vender isso e usar o valor para uma casa grande na região metropolitana. Eu lembrei Larissa visitando nosso apartamento, olhando ao redor e debochando. Você tem tanta sorte, Helena. Sua mãe morreu, mas pelo menos ela te deixou imóvel. Ninguém nunca vai me dar nada assim. Na época, eu achei que ela só era sem tato. Agora, o veneno escondido naquelas palavras estava cristalino. Eu desliguei o celular e me forcei a focar. A apresentação durou quase 2 horas. Eu apresentei, respondi perguntas, analisei dados e sorri nos momentos exatos. Eu funcionava como se meu coração não tivesse sido arrancado naquela manhã. Quando o cliente acenou e disse que estava animado para seguir adiante, minha equipe comemorou baixinho. Meu gerente parecia empolgado, mas eu só estava exausta. Exausta a ponto de minhas mãos tremerem debaixo da mesa de conferência. Logo depois da reunião, o celular pessoal na minha bolsa Totti começou a tocar. Era Jéssica, minha melhor amiga. Helena, onde você está? Está no escritório? A voz dela era urgente e furiosa. Sim. O que houve? Estou no Starbucks perto do seu apartamento. Acabei de ver Rafael, sua sogra e Larissa sentados numa mesa ali. Eu ouvi tudo. Helena, você precisa ser esperta com isso. Eles não acham que é um mal-entendido. Meu estômago afundou. O que eles disseram? Sua sogra disse para Rafael que ele precisa se humilhar e fazer papel de vítima hoje à noite. Ela disse que se você se recusar a colocar o nome dele na escritura, ele deve te ameaçar com o divórcio. Ela literalmente disse: uma mulher na casa dos 30 anos com mãe morta e sem apoio familiar não vai ter coragem de largar o marido.
E Larissa completou dizendo: você é gananciosa se ficar com o apartamento só para você. Eu me encostei na parede do corredor, um calafrio descendo pela espinha. A voz de Jéssica falhou de raiva. Helena, Rafael só ficou sentado lá. Ele não te defendeu nenhuma vez. Nem uma palavra. Eu fechei os olhos. A parte mais dolorosa não era a sogra ou a cunhada tramando contra mim. A parte mais agonizante era que o homem que eu chamava de marido sabia, ouviu e ficou em silêncio. Eu voltei para nosso apartamento por volta das 19h. As luzes da sala estavam acesas. Assim que abri a porta, vi Rafael, a mãe dele e Larissa sentados no sofá. Tinha um prato de frutas fatiadas na mesa de centro e 3 copos de água. Parecia que eles estavam esperando uma negociação de conselho. Minha sogra olhou para cima com um sorriso estranho. Helena, você chegou. Vem sentar. Vamos esclarecer as coisas. Eu larguei minha bolsa na poltrona. Não tirei o casaco. Não avancei mais para dentro da sala. Não precisa enrolar. Quero ouvir Rafael falar primeiro. Rafael se levantou, os olhos evitando os meus. Helena, hoje foi um mal-entendido enorme. Larissa é imatura. Ela estava só falando besteira. Eu encarei diretamente ele. Então responde isso. Você já pensou em me pedir para colocar seu nome na escritura do apartamento nos jardins? A sala ficou em silêncio mortal. Rafael mordeu o lábio, demorando muito antes de murmurar. Eu só achei que, como somos casados, os bens deviam ser conjuntos. Assim fica mais fácil planejar nosso futuro. Eu soltei uma risada amarga. E quanto a vender para comprar uma casa onde sua mãe e Larissa possam morar com a gente? O rosto de Larissa ficou vermelho na hora. Helena, não distorça assim. Eu tenho filho. Quero estabilidade. Isso é crime? Eu me virei para ela. O crime é querer construir sua estabilidade na base do apartamento da minha mãe morta. Minha sogra bateu a mão na mesa. Você está passando dos limites, mocinha. Quando você casa numa família, você cuida daquela família. Aquele apartamento fica vazio mesmo. O que você perde ajudando sua cunhada? Eu olhei para a mulher que chamei de mãe por 3 anos e me senti completamente enojada. O que eu perco? Eu perco a última coisa que minha mãe me deixou. Eu perco minha rede de segurança. Eu perco minha confiança. E eu perco esse casamento. Rafael se encolheu. Helena, para de jogar a palavra divórcio como ameaça. Eu fui até o closet do quarto e puxei uma mala pequena. Eu tinha tomado a decisão horas atrás no escritório. Não é ameaça. Eu estou saindo hoje à noite. Amanhã de manhã meu advogado vai entrar em contato com você. Se sobrou algum resquício de decência, não torne isso mais feio do que precisa ser. A sala congelou enquanto eu rolava a mala para fora. Rafael correu e bloqueou meu caminho. Ele baixou a voz, tentando parecer calmo, mas o pânico nos olhos era óbvio. Helena, não explode isso. A gente pode fechar a porta e resolver entre nós. Eu olhei para a mão dele descansando na alça da minha mala. A mesma mão que segurou a minha no altar. A mão que prometeu me proteger. Agora aquela mão tentava me prender. Não por amor, mas por medo de eu sair levando o imóvel e o dinheiro que eles ainda não tinham conseguido roubar. Tira a mão da minha mala. Helena, seja razoável, eu disse. Tira a mão da minha mala. Minha sogra se levantou do sofá num pulo, a voz afiada e venenosa. Você vai mesmo embora? Arrastando uma mala no meio da noite. O que os vizinhos vão pensar? Você está envergonhando esta família. Eu me virei para ela, sentindo uma calma estranha e absoluta. Esta família perdeu a dignidade no momento em que você e sua filha sentaram para tramar como roubar de mim. Não quando eu fiz as malas. Larissa apontou o dedo para mim. Não se faça de vítima. Seu apartamento ficou vazio por anos. Vender para ajudar a família é o que uma pessoa decente faria. Você é só uma calculista, pão duro. Eu olhei para ela e falei devagar. Larissa, você tem marido e filho. Se quer uma casa, vá trabalhar por ela. Pare de esperar que outra mulher pague pela sua vida. Larissa engasgou com as palavras. Rafael tentou me puxar para o quarto, tentando me separar da mãe e da irmã para me controlar. Desculpa, eu admito que mãe e Larissa foram longe demais, mas eu nunca quis te forçar. Eu só achei que se a gente fosse coproprietário, ficaríamos mais próximos. Eu ri alto. Mais próximos. Tomando minha propriedade separada e tornando dela, porque nessa casamento, nosso sempre significa seu. Eu não fui boa para você nesses 3 anos,
Eu olhei ao redor do apartamento. Eu escolhi as cortinas, os lençóis, os abajures. Eu tinha colocado meu coração em fazer deste lugar um lar. Mas no final, eu era a única brincando de casinha. Você só é bom para mim quando eu sou obediente, eu disse. Você só é doce quando eu cedo. Você só me ama quando eu não atrapalho a ganância da sua família. Isso não é amor, Rafael. Isso é engordar um bezerro para o abate. Rafael ficou pálido. Isso é uma coisa horrível de se dizer. Não tão horrível quanto dizer: eu tenho mãe morta, então não tenho ninguém para me defender. Ele ficou completamente em silêncio. Aquele silêncio foi a resposta mais alta que ele podia dar. Eu puxei minha mala até a porta da frente. Desta vez ninguém me impediu. Antes de sair, eu olhei para os três uma última vez. Esperem notícias do meu advogado. Se tentarem prolongar isso, eu levo para a justiça. Minha sogra debochou. Tudo bem, divorcie dele. Mas vamos ver como os bens serão divididos. Não pense que você pode sair com tudo. Eu acenei com a cabeça. Vocês estão certos. Vamos deixar bem claro. O que é meu fica meu. E eu não quero um único centavo da família de Rafael. Eu entrei no corredor e apertei o botão do elevador. Só quando as portas metálicas se fecharam que as lágrimas finalmente caíram. Eu não estava chorando porque me arrependia de ter saído. Eu chorava de pena da Helena dos últimos 3 anos, que tentou tanto acreditar que tinha encontrado uma família só para descobrir que era apenas uma presa. Aquela noite, eu fui para a casa de Jéssica. Quando ela abriu a porta, deu uma olhada em mim e me puxou para um abraço apertado. Você está bem. Você saiu. Isso é o que importa. Eu enterrei meu rosto no ombro dela e finalmente solucei. Jéssica fez para mim uma tigela de sopa de galinha quente. Eu forcei algumas colheradas, com a garganta apertada. No balcão, meu celular vibrava sem parar. Rafael ligou. A mãe dele ligou. Larissa mandou parágrafos de chantagem emocional. Eu desliguei o celular e coloquei virado para baixo. Jéssica sentou na minha frente. Amanhã eu vou com você ver o advogado. Eu enxuguei os olhos. Eu não vou mais fazer isso sozinha. Na manhã seguinte, acordei às 6 da manhã, quase sem ter dormido. A luz pálida do sol entrando pela janela de Jéssica iluminava minha mala no canto. Parecia que toda a minha vida adulta tinha sido condensada em algumas trocas de roupa. Jéssica me entregou uma caneca de café. Você não precisa fingir ser forte perto de mim, mas quando enfrentar eles, você tem que ser gelo. Eu acenei. Gelo. Se eu mostrasse um pingo de fraqueza, o legado da minha mãe seria destruído por aqueles abutres. Às 9 da manhã, Jéssica e eu chegamos a um escritório de advocacia no centro de São Paulo. Estávamos nos reunindo com a advogada Laura Santos, uma advogada de divórcio muito recomendada. Ela estava na casa dos 40 anos, vestindo um blazer elegante com olhos calmos e avaliadores. Eu sentei e contei tudo para ela, desde pegar o celular errado até a ligação de Larissa e a confrontação da noite anterior. Laura não interrompeu. Ela só fez anotações num bloco jurídico. Quando terminei, ela olhou para cima. O apartamento nos Jardins. A escritura estava só no seu nome antes do casamento? Sim, eu disse. Minha mãe pagou à vista. Eu tenho os documentos de fechamento, a escritura e as transferências bancárias mostrando que foi um presente para mim antes do casamento. E os R, 450 mil. Está numa conta poupança separada no meu nome. Foi pagamento de seguro e economias dela. Eu nunca mexi. E o nome de Rafael não está na conta. Laura acenou. Pela lei de São Paulo, bens adquiridos antes do casamento ou por herança ou doação são considerados bens particulares, desde que você não tenha misturado os fundos, ou seja, não usou aquela conta para pagar dívidas conjugais ou depositou o salário dele nela, continua sendo seu. O apartamento é seu. Ponto final. Eu soltei um suspiro que parecia estar prendendo há 24 horas. O peso esmagador no peito aliviou um pouco. Jéssica interveio. E se eles tentarem prolongar, ameaçar ela? Se ele se recusar a assinar um acordo, vamos a julgamento. Laura disse suavemente. Torna as coisas mais longas, mas a lei sobre bens particulares é muito clara. O importante aqui, Helena, é que você deve permanecer completamente impassível. Não assine nada sem mim. Não transfira um único real. Não concorde com nada verbalmente. Se eles entrarem em contato, comunique apenas por escrito ou deixe cair na caixa postal para termos registro. Laura olhou direto nos meus olhos.
A parte jurídica é, na verdade, direta. A parte emocional é o campo de batalha. Quando eles perceberem que não podem te intimidar legalmente, vão tentar te quebrar emocionalmente. Vão pedir desculpas, chorar, fazer papel de vítima ou usar o conceito de família para te fazer ceder. Você tem que lembrar por que saiu daquele apartamento. Aquelas palavras fizeram meus olhos arderem. Eu lembrei minha mãe de pé na cozinha pequena da casa da minha infância, tossindo, mas sorrindo, me dizendo que não importava com quem eu casasse. Eu precisava de um lugar meu. Saindo do escritório de advocacia, peguei um Uber direto para o apartamento nos Jardins. Eu não ia lá há meses. Os pisos de madeira estavam cobertos com uma fina camada de poeira, mas no momento em que destranquei a porta, um cheiro familiar me envolveu. Cheirava a minha mãe, a segurança, a um lugar onde eu não precisava me encolher para caber. Eu fiquei no meio da sala vazia e chorei. Meu celular vibrou. Era um número desconhecido, mas eu sabia quem era. Atendi imediatamente apertando o botão de gravar na tela. Helena, onde você está? Voz de Rafael. Se tem algo a dizer, diga. Eu estive pensando. Se você realmente quer esse divórcio, eu não vou brigar. Mas você precisa vender o apartamento nos Jardins e me dar metade. Eu fui seu marido por 3 anos, Helena. Não vou sair de mãos vazias. Eu fechei os olhos. O frio voltou aos meus ossos. Você está tentando negociar um pagamento pelo nosso casamento. Estou pedindo o que é justo. Justo é você não tocar em nada que minha mãe morta me deixou. Rafael ficou quieto por um segundo antes de sua voz endurecer. Se você vai ser tão teimosa, vou tirar as luvas. Eu olhei para a foto emoldurada da minha mãe no parapeito da janela. Desde o momento em que vocês tramaram roubar minha casa, as luvas já estavam fora. Eu desliguei. Aquela noite fiquei no apartamento. Eu tirei o pó da mesa de memória da minha mãe, colocando algumas flores frescas do supermercado num vaso. O apartamento estava tão quieto que dava para ouvir o zumbido da geladeira e o rumor distante do tráfego na Avenida Rebouças. Estranhamente, sem Rafael, sem os comentários passivo-agressivos da sogra, eu me sentia mais segura nesse apartamento vazio do que nunca me senti na casa conjugal. Eu abri um arquivo e puxei uma caixa de segurança à prova de fogo. Dentro estavam a escritura do apartamento, os documentos de fechamento, os papéis da herança e meus extratos bancários. Tirei fotos de cada página, fiz backup na nuvem e enviei para Laura e Jéssica. Eu tinha acabado de ser descuidada. Por volta das 21 agras, a campainha tocou. Eu chequei a câmera do interfone. Rafael estava na porta do prédio com a mãe e Larissa logo atrás. Eles me encontraram mais rápido do que eu esperava. Eu não abri. Peguei meu celular, apertei gravar e desci as escadas até a porta de vidro do lobby. Fiquei dentro, mantendo a porta trancada. O que vocês querem? Perguntei através do vidro. Rafael me encarou, os olhos percorrendo o lobby como se estivesse avaliando o prédio. Quero conversar como adultos. Abra a porta. A mãe dele se aproximou do vidro. Esse prédio é velho mesmo. Você vai ter sorte de conseguir o valor de mercado. Por que está guardando como um dragão? Minha voz estava monótona. Isso é propriedade privada. Saiam antes que eu chame a polícia. Larissa revirou os olhos. Ah, calma, doida. Ele é seu marido. Tem direito de entrar. Eu olhei para Rafael. Você acha que tem direito de estar aqui? Ele ficou em silêncio por um momento antes de dizer: tenho direito de saber o que está acontecendo com nossos bens conjugais. Helena, não seja louca. Só concorde em vender o lugar. Me dê 550 mil para me comprar e você fica com o resto. Eu assino os papéis do divórcio amanhã. Eu me senti nauseada. Você fala como se fosse trocado. Em que base você está exigindo 550 mil por 3 anos, sendo meu marido? Eu ri apesar dos olhos queimarem. 3 anos de casamento e você avalia seus serviços em $500 mil tirados do bolso da minha mãe morta. Minha sogra começou a gritar através do vidro. Pare de discutir com ela, Rafael. Se ela não pagar, vamos levar ela ao tribunal. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Helena. Se isso ficar feio, você é quem vai se arruinar. Uma mulher divorciada brigando com os sogros por dinheiro. Quem vai te querer depois disso? Eu encarei ela por um longo tempo. No passado, se ela levantasse a voz, eu teria pedido desculpas. Agora, eu só sentia a pena da visão patética e antiquada dela, onde o valor de uma mulher estava amarrado a manter um homem. Eu não preciso que ninguém me queira, eu disse.
Só preciso viver em paz com o que é meu. Rafael baixou a voz, tentando soar ameaçador. Helena, não force minha mão. Eu levantei meu celular, a tela de gravação brilhando vermelha na luz fraca do lobby. Desde o segundo em que vocês se aproximaram desta porta, eu estou gravando. Se não saírem desta propriedade agora, eu ligo para o 190 por invasão e mando essa gravação para minha advogada. Todos os três congelaram. O rosto de Larissa ficou branco. A mãe abriu a boca para gritar de novo, mas Rafael segurou o braço dela. Ele olhou para mim, uma mistura de raiva e incredulidade nos olhos. Você mudou mesmo. Ele cuspiu. Eu virei as costas e subi as escadas. As lágrimas caíram, mas eu estava sorrindo. Eu não mudei. Eu finalmente me tornei a mulher que minha mãe me criou para ser, alguém que ama profundamente, mas se recusa a ser capacho. Na manhã seguinte, encaminhei o arquivo de áudio para a advogada Santos. Ela respondeu simplesmente: excelente, continue gravando tudo. Documente cada interação. Eu tirei 2 dias de folga para organizar minha vida. Fiz cópias de todos os documentos financeiros. Cada papel parecia um tijolo que eu usava para construir uma fortaleza ao meu redor. Naquela tarde, voltei ao apartamento da região central com Jéssica para empacotar o resto das minhas roupas e itens pessoais. Eu não queria ir sozinha. Quando destranquei a porta, o lugar era um desastre. As roupas de Rafael estavam jogadas nas cadeiras, embalagens de comida pela metade espalhadas no balcão e o chão estava grudento. Em apenas alguns dias, o apartamento tinha voltado ao estado natural, uma bagunça que eu não estava mais lá para limpar. Rafael saiu do quarto parecendo exausto. Helena, você realmente não vai voltar? Eu não olhei para ele. Só puxei minhas caixas de mudança. Estou aqui pelas minhas roupas. Ele bloqueou o corredor. Eu conversei com a mãe. Ela e Larissa prometem que nunca mais vão mencionar o apartamento. Só volte. A gente pode recomeçar. Jéssica debochou ao meu lado. Recomeçar para que eles possam bolar um plano melhor para roubar sua casa da próxima vez. Rafael encarou Jéssica. Isso é entre minha esposa e eu. Fique fora. Não existe mais esposa e eu. Eu interrompi. De agora em diante, fale com minha advogada. O rosto dele escureceu. Você vai mesmo ser tão sem coração? Eu olhei para cima da caixa. Sem coração é ficar sentado no Starbucks, ouvindo sua família planejar como extorquir sua esposa e tomar café em silêncio. Eu só estou me salvando. Bem naquele momento, a porta da frente abriu e a mãe dele entrou. Vendo Jéssica, ela imediatamente fez cara feia. Você trouxe sua guarda-costas para fazer cena? Eu calmamente fechei o zíper da minha bolsa. Eu tenho minhas coisas. Não vou mais voltar aqui. Se precisar de mais alguma coisa, manda um e-mail para Rafael. Ela debochou. Você acha que conhece a lei tão bem, mas deixa eu te dizer, os juízes não entregam tudo para a mulher. Quando você casa, o marido tem sua parte. Eu olhei para ela, minha voz leve como pluma. Então deixe o juiz decidir. Você não representa o estado de São Paulo. Eu peguei minhas bolsas e saí pela porta. Rafael chamou meu nome no corredor, mas eu não me virei. Quando cheguei ao lobby, meu celular apitou. Era Laura. A petição de dissolução do casamento está pronta. Venha amanhã assinar e vamos protocolar no tribunal. Eu li a mensagem, meu coração batendo forte. A guerra de verdade estava apenas começando. No dia seguinte, assinei os papéis do divórcio. Enquanto minha caneta pairava sobre a linha da assinatura, minha mão tremeu levemente. Não porque sentia falta de Rafael, mas porque estava lamentando os 3 anos da minha juventude que eu tinha jogado num buraco negro. Laura olhou para mim com gentileza. Precisa de 1 minuto? Eu balancei a cabeça. Não, só quero que isso seja feito de forma limpa e que eles não toquem em absolutamente nada que pertenceu à minha mãe. De hoje em diante, limite estritamente o contato, Laura aconselhou. Se ligarem, deixe cair na caixa postal. Salve todas as mensagens. Se aparecerem no seu trabalho ou casa, chame segurança ou polícia. Quando saí do escritório, o sol de São Paulo estava ofuscantemente brilhante. Mas pela primeira vez em semanas, o mundo não parecia escuro. Liguei para meu gerente e disse que estava pronta para voltar totalmente ao trabalho. Ele escutou, depois disse: tire o tempo que precisar, Helena. Mas lembre, a agência valoriza você. Precisamos de você nessa conta. Aquelas palavras me lembraram que eu tinha valor fora de ser uma boa esposa.
Eu não era só uma mulher descartada. Eu era uma profissional. Tinha amigos, tinha uma casa, tinha autonomia. Naquela sexta-feira à noite, parei no supermercado para comprar mantimentos para o apartamento nos Jardins. Enquanto caminhava pelo quarteirão em direção ao prédio, vi Larissa parada perto do portão da frente, andando de um lado para o outro e mandando mensagens furiosamente. Quando ela me viu, avançou. Helena, você enlouqueceu? Você realmente entrou com o divórcio. Eu dei um passo para trás e imediatamente apertei gravar no celular, segurando ao lado do corpo. Se tem algo a dizer, seja rápida. Você está encurralando meu irmão. Ele está um caco. A pressão da mãe está nas alturas e você está aqui no seu apartamento chique, agindo como vítima. Você ainda tem consciência? Minha consciência, eu disse friamente, não existe para financiar a ganância da sua família. O rosto de Larissa ficou roxo. Você acha que ter uma advogada te torna invencível? Quando formos ao tribunal, o juiz vai olhar as contribuições de Rafael. Ele foi seu marido por 3 anos. Ele tem direitos. Ser marido não te dá o direito de roubar os bens premaritais da esposa. Larissa rangeu os dentes. Se você tivesse simplesmente vendido o lugar e dado uma parte para Rafael, tudo isso teria acabado. Se continuar jogando duro, não me culpe quando eu contar para todo mundo que tipo de egoísta ingrata você é. Vou postar tudo no Facebook. Todo mundo vai saber que você abandonou sua família por dinheiro. Eu olhei ao redor. Alguns vizinhos passeando com cachorros estavam começando a olhar. No passado, a ameaça de constrangimento público teria me paralisado. Hoje, parecia nada. Eu pronunciei cada palavra. Pode postar, e quando postar, eu posto as gravações de áudio de você e sua mãe tramando para extorquir. Cantando patrimônio de uma mulher morta para você abrir um salão no porão. Eu tenho o áudio, as mensagens, as testemunhas. Quero um circo público. Eu compro os ingressos. O queixo de Larissa caiu. Ela encarou o celular na minha mão, a cor sumindo do rosto. Bem naquele momento, Rafael veio correndo pela esquina. Ele segurou o braço de Larissa. Larissa, pare. Vamos embora. Larissa puxou o braço. Você está do lado dela? Rafael não respondeu a ela. Só olhou para mim. Nos olhos dele havia raiva, exaustão e, pela primeira vez, medo. Ele finalmente percebeu que eu não estava mais jogando o jogo deles. Aquela noite, Laura me enviou e-mail dizendo que Rafael havia contratado um advogado e protocolado uma contrapetição. Eles estavam oficialmente pedindo ao tribunal uma parte equitativa do apartamento nos Jardins e dos R$ 450 mil, alegando que ele contribuiu para a manutenção e estabilidade emocional do casamento. Eles também alegavam que eu abandonei o lar conjugal. Você está preocupada? Jéssica perguntou por telefone. Não, eles estão tentando construir um caso do nada. Laura disse que é tática de intimidação. Eu passei o fim de semana fazendo dever de casa para Laura. Ela precisava que eu puxasse 3 anos de extratos bancários. Enquanto eu sentava na mesa de jantar destacando transações, uma realidade horrível se materializou diante dos meus olhos. Aluguel do apartamento central, contas médicas, supermercado, coparticipação na fisioterapia da mãe dele, presentes de fim de ano. Eu tinha pago quase tudo. Enquanto isso, os salários de Rafael iam para a conta dele. E mês após mês, grandes transferências saíam via Pix para a mãe dele. Os memos eram sempre vagos. Para a mãe ou poupança. Eu escaneei tudo e enviei para Laura. Ela respondeu na hora. Isso é uma mina de ouro. Não só você não dependia da renda dele, como subsidiou o estilo de vida dele enquanto ele desviava fundos conjugais para a mãe. A alegação de contribuição dele acabou de virar fumaça. A conferência de conciliação pré-julgamento aconteceu numa manhã chuvosa de terça-feira no Fórum do Centro. Eu vesti um terninho preto sob medida, cabelo preso bem apertado. Carregava um fichário grosso de documentos. Rafael estava na sala de espera com o advogado dele, um cara com aparência astuta de terno cinza. A mãe de Rafael e Larissa também estavam lá, embora tivessem que sentar na galeria pública, fora da sala de conferência. Quando minha sogra me viu, ela me fuzilou com o olhar. Olha só ela, trazendo uma advogada tubarão para aterrorizar o próprio marido. Eu passei direto por ela. Laura apenas sussurrou. Olhos à frente, Helena. Dentro da sala de conferência, o mediador perguntou se havia alguma chance de reconciliação. Absolutamente não, eu disse imediatamente. Rafael olhou para mim,
fazendo papel de cachorrinho ferido. Eu não quero divórcio. Eu amo minha esposa. Ela só foi manipulada pelos amigos e entendeu mal as intenções da minha família. Eu me virei para ele, admirada com a capacidade dele de mentir sob juramento. Eu cutuquei Laura. Ela colocou um pequeno alto-falante na mesa e deu play no laptop. O áudio de Rafael exigindo R, 550 mil por 3 anos sendo meu marido, ecoou na sala jurídica estéril. Depois o áudio de Larissa ameaçando me difamar no Facebook. O rosto de Rafael ficou da cor de cinza. O advogado dele pigarreou, ajustando os óculos. As emoções estavam altas. Meu cliente estava apenas expressando frustração. Estamos apenas pedindo uma divisão equitativa, baseada nas contribuições dele ao casamento. Laura não perdeu o ritmo. Ela empurrou uma pilha de papéis pela mesa. O imóvel nos Jardins foi comprado à vista pela mãe falecida de Helena antes do casamento. A titularidade permaneceu exclusivamente no nome de Helena. Os R, 450 mil foram herança mantida em conta separada. Nenhum dos bens foi misturado. Ela empurrou outra pilha para frente. Além disso, minha cliente forneceu 3 anos de extratos bancários, provando que pagou 80% das despesas conjugais. Ao mesmo tempo, o cliente de vocês transferiu aproximadamente R, 250 mil da renda dele para a mãe. Se alguém tem direito a alegar dissipação de bens conjugais, é Helena, mas minha cliente está disposta a abrir mão de reivindicar os fundos que ele desviou, desde que o cliente de vocês saia com exatamente o que trouxe para este casamento. Nada. A sala ficou em silêncio mortal. O mediador olhou para o advogado de Rafael, levantando uma sobrancelha. Rafael encarou a mesa, as mãos tremendo. O mediador se recostou. Advogados, sugiro fortemente que conversem com seu cliente sobre a realidade da lei de bens em São Paulo antes de desperdiçarmos o tempo de um juiz. A conferência terminou abruptamente. No corredor, a mãe dele tentou correr até mim, mas Rafael segurou o braço dela. Mãe, pare. Só pare. Larissa parecia aterrorizada. Eu não fiquei. Caminhei para os elevadores com Laura. As portas se fecharam, isolando a família de Rafael para sempre. 3 semanas depois, a sentença de divórcio foi assinada por um juiz. O tribunal decidiu inteiramente a meu favor. O apartamento e a herança foram confirmados como meus bens particulares. As reivindicações de Rafael por parte equitativa foram rejeitadas com prejuízo. Quando o martelo bateu, eu não comemorei. Só senti uma porta pesada e enorme se fechar atrás de mim. Enquanto saía do fórum para a rua, Rafael correu atrás de mim. Helena, espera. Eu parei. Desculpa, ele disse, a voz falhando. Eu realmente sinto muito. Eu olhei para ele. Esse era o pedido de desculpas que eu desejei desesperadamente meses atrás. Mas agora não significava nada. Você não sente muito por ter me machucado, Rafael. Você só sente muito por ter perdido. Não, eu me arrependo. De tudo. Eu também me arrependia. Eu disse suavemente. Me arrependia de acreditar que me encolhendo faria sua família me amar. Mas não me arrependo mais. Por sua causa, aprendi a me levantar e lutar por mim mesma. Eu me virei e caminhei até Jéssica, que esperava perto do carro com 2 cafés. O céu de São Paulo de repente estava claro e brilhante. Pela primeira vez em anos, eu senti que conseguia respirar. 1 ano depois, eu morava em tempo integral no apartamento nos Jardins. Eu tinha repintado as paredes, comprado móveis novos e plantado uma caixa de janela com hortênsias, do tipo que minha mãe amava. Consegui a promoção na agência de relações públicas. Era coordenadora de equipe, ganhando meu próprio dinheiro, dirigindo meu próprio carro e decidindo como viver minha própria vida. Ninguém chamava minha independência de egoísmo. Ninguém tentava usar a palavra família para roubar minha rede de segurança. Uma tarde, recebi um envelope simples pelo correio, sem endereço de remetente. Dentro havia uma cópia da nossa antiga foto de casamento e um post-it na letra de Rafael. Espero que você esteja feliz. Eu encarei por alguns segundos, depois joguei no triturador. Algumas memórias, uma vez contaminadas pela ganância, pertencem ao lixo. Olhando para trás, aprendi 4 coisas. Primeiro, uma mulher deve proteger ferozmente seus bens, sua papelada e sua rede de segurança. Não importa o quanto ame um homem. Segundo,
Um casamento só sobrevive com respeito mútuo, não com sacrifício unilateral. Terceiro, qualquer um que realmente te ama nunca usará o conceito de família para te despojar do que é legitimamente seu. E, finalmente, quando for traída, não fique só chorando. Reúna evidências. Encontre uma boa advogada. Apoie-se nas pessoas que realmente se importam com você e lute com todas as forças.